Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Hoje celebramos o apóstolo São Tomé. Esse apóstolo que muitas vezes nós vemos como aquele que era incrédulo, mas Tomé, ele manifesta um anseio do nosso coração, da nossa alma, esse anseio de tocar Jesus Cristo, de tocar Deus. E naturalmente, essa passagem, ela nos traz e nos chama a atenção sobre um grande ensinamento, que Jesus, ele nos permite sim ter uma experiência mística com Ele, uma experiência de unidade com Ele. E no Evangelho de hoje nós realmente experimentamos essa realidade na vida de São Tomé, porque a verdadeira experiência mística não é uma experiência abstrata, uma experiência que ela é espiritualizada, mas é uma experiência espiritual, porque a experiência espiritual é uma experiência que se dá na realidade, que se dá na nossa vida existencial, e ela nos permite a experiência do corpo, da alma e do espírito. Por isso que hoje nós vemos no Evangelho Tomé, que escutando dos outros apóstolos dizendo que eles viram o Senhor, Tomé, ele vai dizer: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Veja que muitas vezes essa é a nossa atitude, essa atitude de incredulidade, mas não é uma incredulidade que nos afasta de Deus, mas uma incredulidade que muitas vezes é uma limitação da nossa própria natureza humana, onde nós precisamos confirmar o anúncio. E Deus, ele sempre confirma o anúncio, esse anúncio da ressurreição, nessa experiência mística. E 8 dias depois, o número 8, ele representa a ressurreição, a vida nova. Por isso que essa ideia do 8º dia manifesta aquilo que é a experiência com o ressuscitado, e todo o encontro pessoal que nós temos com Jesus é uma experiência com o ressuscitado, onde ele toca no mais profundo da nossa alma. Nós vemos que quando Jesus entra naquele lugar onde eles estão com as portas fechadas, Jesus diz a primeira coisa: a paz esteja convosco. A paz é essa transmissão do Espírito Santo, porque a paz é um fruto do Espírito. Quando Jesus diz a paz esteja convosco, ele está transmitindo o Espírito Santo aos seus discípulos, está transmitindo o fruto do Espírito Santo para que eles se sintam saciados, para que eles se sintam confortados com aquela experiência. Depois ele diz a Tomé:
essa palavra que ele diz a cada um de nós. E aqui nós vemos essa experiência mística, porque Jesus diz: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Essas duas atitudes nós precisamos ter na nossa vida, porque essas duas atitudes, elas significam aquilo que é o caminho da experiência mística. Veja que Jesus Cristo ressuscitado, ele conserva em si as marcas da sua crucifixão, porque a ressurreição, ela parte e ela só acontece da cruz, da obra de salvação. A ressurreição é o fruto daquilo que é o sacrifício de Cristo na árvore da cruz. Por isso que quando Jesus Cristo pede para que ele toque as mãos, é como se estivesse dizendo a Tomé: tenha em suas mãos, em suas atitudes, as minhas obras. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. A experiência mística com Jesus Cristo é sim essa experiência do serviço, de se colocar na obra de salvação, de se colocar a serviço da salvação das almas. Quando nós temos nas nossas mãos as obras de Cristo, nós começamos a perceber, a ter essa experiência da vida do próprio Cristo na nossa própria vida. Depois, Jesus Cristo pede para que ele toque o seu lado, o lado de onde saiu sangue e água. E aqui nós vemos também, porque Jesus Cristo, ele propõe a Tomé e a cada um de nós, para que nós possamos ter em nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo, de compaixão pelas ovelhas que parecem cansadas por não terem pastores, esse sentimento de misericórdia pela salvação das almas, o sentimento de empatia por aqueles que sofrem. Esses são esses sinais, essas experiências que nós precisamos aprender a ter, que são experiências místicas com Jesus Cristo. Essas experiências que o próprio Cristo nos propõe para que possamos ter sempre esse contato e essa intimidade com Ele ressuscitado, para que possamos sempre crescer nessa experiência mística com Jesus Cristo, a exemplo de Tomé, que recebeu o fruto da paz e foi capaz de tocar as mãos de Cristo para ter as mesmas obras dele, e foi capaz de tocar o lado de Cristo para ter os mesmos sentimentos dele. Assim deve ser a nossa vida, para que nós possamos realmente, a exemplo de Tomé, ser capaz de conservar essa grande experiência da presença de Deus em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.